Fala família Portal Livre! Está no ar o podcast Papo Nota A05. E hoje nós recebemos aqui a Grazi Veterinária, vereadora aqui em Barroso, a mulher mais jovem já eleita aqui, e ela não fugiu em nenhuma discussão, né, gente? Acompanhe aí. Grazi, seja bem-vinda ao Portal Livre, ao Papo Nota A. Muito obrigada, obrigada pelo convite, né, por esse espaço que é super importante. É um espaço que a gente vê que está crescendo cada vez mais aí nas redes sociais, né? Me sinto muito honrada em estar aqui com você, Alan. O prazer é todo nosso, Grazi. Iniciando, você tem uma pauta muito extensa para a gente tratar aqui hoje, né? E antes de fazer a pauta, eu fiz várias perguntas para mim mesmo, para você, para a gente poder alinhar. E eu acho que a primeira delas que a gente deve dizer aqui é pelo seu interesse pela vida pública. A gente sabe que você tem uma força muito grande na pauta animal, né? Que você carrega essa pauta. Você é uma mãe de autista, né? Você tem é uma pauta que é muito forte. E hoje também está muito vivo, muito ativa essa pauta. E você passou por vários processos pré-eleitoral, pós-eleitoral e agora no mandato. Então, de onde veio inicialmente essa força, essa vontade de participar da vida pública? Então, Alan, na verdade, eu acho que todo o trabalho diante da Associação Protetora dos Animais é que me fez ter esse tato mesmo, essa vontade de entrar para a vida pública, né? É perceber que muitas das coisas que eu tentava fazer enquanto presidente da Associação Protetora dos Animais não dava para ser feito ali. Precisava de um apoio político mesmo, que a gente, né, até então não tinha na Câmara. Então, daí partiu essa vontade, né? Claro que tem um pouquinho de sangue político nas veias, né, que veio da minha mãe, Sim. mas eu acho que toda essa jornada, todo esse trabalho, há mais de 10 anos à frente da Associação Protetora dos Animais, é que despertou em mim esse interesse mesmo pela vida pública. Dentro desse processo eleitoral que você passou, você teve muitas dificuldades durante o período eleitoral, você chegou a ficar internada, né, durante um período. E logo após o período eleitoral, você passou por um problema pessoal grave, que foi relacionado a uma agressão que você sofreu. E você teve uma vitória na justiça que foi muito grande com relação a isso. Eu vou exprimir minha opinião pessoal. Eu acho assim que, além da pauta animal, você como mulher, como mãe, passar por uma situação dessa é muito dolorosa. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Como se deu toda essa situação e se já foi resolvido? Durante o período eleitoral, eu fiquei 15 dias internada, né? Eu tive um quadro de pneumonia grave, então um dos lados do pulmão quase fechou. Então, assim, Resolvido. foi realmente terrível, né? Então eu sempre digo que foram menos 15 dias de trabalho durante o período eleitoral, né? Logo depois que saiu o resultado da eleição, a gente teve aí um caso atípico, e eu digo atípico em vários sentidos, Sim. né? Porque, primeiro, que eu nunca tinha sofrido uma agressão, né, principalmente diante de uma execução de uma investigação aí da causa animal, né? Sim. Então, eu fui chamada pela Associação Protetora dos Animais para fazer uma averiguação de uma situação que tinha sido levada até a associação. Nessa averiguação, entrei na casa da pessoa, a pessoa autorizou que eu entrasse na casa e lá dentro começou a agressão, né? Então, assim, foi um momento perturbador para mim, sabe? Eu fiquei, logo depois da agressão, praticamente 2 meses com receio de sair sozinha de casa, porque Pânico, né, Grazi? Entra em pânico, pânico. exatamente. Abri mão de um serviço que eu gostava muito, né? Que era um serviço de Sim. fiscal, mas que eu tinha que sair de madrugada, né? Para pegar o ônibus até o serviço, eu tinha que sair de madrugada. Então, eu abri mão desse serviço porque eu estava com medo de sair de madrugada. Então, toda vez que eu fechava o olho, eu lembrava daquela agressão, e foi uma agressão que foi cometida por mais de uma pessoa, né? Então, foi um homem, uma mulher, todos da mesma família. Jesus amado. Quebraram meu celular, então tive dano material, tive dano físico, né? Fora o dano psicológico que realmente ficou. Mas, graças a Deus, isso foi no ano passado. Graças a Deus, agora, no mês passado, a gente já teve aí o retorno da justiça e que comprovou que realmente eu estava ali em horário de serviço fazendo, né, um atendimento a uma denúncia Sim. e agora é esperar para a gente ver quais são os próximos capítulos dessa história, né? Sim. Porque
já foi justificado que eu realmente não fiz nada do que a pessoa alegou que eu tinha feito, né? Que eu tive que ouvir na cidade, que eu cheguei chutando o portão da casa da pessoa, que eu tentei bater no pai da pessoa com Que um isso? canivete, sabe? Então, assim, tive que ouvir isso, ouvi calada, fiquei calada esse tempo todo, né? Até que a justiça realmente provasse o que aconteceu, e agora sim. A justiça provou o que aconteceu e agora é a minha vez de processar essa pessoa, Não deixa né? barato não, Grazi, porque você está no mandato como vereador, a gente acabou de conversar sobre isso, né? Você é a mulher mais jovem eleita em Barroso, Isso. né? E é uma pauta muito dura da sua personalidade, mas você tem uma personalidade muito forte, né? Então, além do dano psicológico que você deve lidar com ele até hoje, você agora pode ter a chance, a oportunidade nas mãos de mostrar que nem tudo sai impune, Sim, né? Que não, exatamente. não basta criar uma situação e lavar as mãos que basta passar um pano e vai se resolver, né? Isso, Alan, eu sempre digo que foi uma situação muito atípica mesmo, porque eu já acompanhei a polícia militar em diversas situações, sabe, de denúncias de maus tratos. A gente já foi em casa de traficante, eu já ajudei a retirar pitbull de mão de traficante, sabe, recebi ameaça por conta disso, mas nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Então, mas eu falo que serve como alerta também, né? Sim. Hoje em dia não vou mais em nenhuma denúncia sozinha, sabe? E a gente também precisa evoluir. Eu É, falo que, infelizmente, essas coisas, graças a Deus, eu sobrevivi, né? sim, sim. Saí bem da situação, mas serviu como um alerta também, Isso é o que mais às vezes a forte, né? gente quer abraçar o mundo, né? Fazer tudo sozinha e não, a gente precisa, principalmente nesses casos, estar acompanhada principalmente por ser mulher, né? Sim. São situações. Não deveria ser uma situação assim que a pessoa olha e fala, mulher é mais fácil, é mais frágil, porque é um desrespeito não ao gênero, mas ao ser humano, Sim, né? sim, É uma situação muito grave. exatamente. Grazi, seguindo a nossa conversa, você foi uma das fundadoras da Associação Protetor dos Animais aqui de Barroso, e a associação ela é muito ativa aqui na cidade. E nós percebemos que a história da associação está ligada diretamente aos animais errantes, animais de pequeno porte. Como se deu a fundação da associação? De onde veio essa ideia? E quem foram os primeiros, os pioneiros na associação? Isso. Na verdade, a associação ela foi fundada em 2011, né? Foi um pessoal bem bacana que hoje em dia também ainda se considera protetor, né? E na época, quando a associação foi fundada, a a primeira presidente foi a Sabrina Chiani. Ah, sim, Ela era ela, a Kelinha. Então, assim, o ideário da associação era fundamentalmente montar um canil, né? Tanto é que a Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis, que sim, seria o nome deste canil, né? Só que realmente com a falta do apoio, né, público, do poder público, acabou que esse ideário foi ficando um pouco de lado, né? A gente passou aí por muitas mudanças na causa animal, a mudança de foco para um controle populacional, que esse controle populacional ele precisava ser mais efetivo, né? sim. E aí, quando eu assumi a associação, a diretoria pela primeira vez foi em 2013, né? Saiu o ano passado, então foram mais de 10 anos de Muito tempo, associação, muita luta. muita luta, muita pedrada, viu? Porque, infelizmente, e isso eu digo com toda certeza, qualquer entidade que atua no terceiro setor do município, ela é cobrada por um serviço que ela não deveria estar sendo cobrada, né? Muitas pessoas não entendem que é um serviço voluntário, né? Então, quando uma pessoa se dispõe a ser um presidente de uma associação de bairro, né, o presidente de uma associação dos portadores de diabéticos, ela não ganha nada O por presidente isso. do asilo, da PAI, Isso, não ganha não dinheiro para estar ganham ali, por né? isso, É, né? Eles estão ali tentando contribuir com para amenizar um problema que às vezes o poder público não consegue resolver, sim. né? Então todas as entidades do terceiro setor elas atuam nesse sentido, né? Grazi, Só que a cobrança da população é tão grande que fica parecendo que a gente está recebendo para fazer sim, aquilo, né? é isso que eu queria comentar com você, porque a gente observa de fora, quem está dentro da associação, que está no dia a dia na luta da causa animal, a gente viu que em Dores de Campos a presidente da associação colocou carga à disposição de tanta pressão que ela está sofrendo lá. Né? Como que é lidar no dia a dia com essas pedradas que você acabou de citar? Porque a partir do momento que você assume uma causa,
As pessoas não enxergam mais a causa, enxergam você através da Isso. causa, né? Então, como que foi lidar com essas pedradas? Como que isso ajudou a moldar seu caráter hoje? Como que... Primeiro, a gente precisa ter muita paciência, Alan. E é literalmente isso, sabe? É paciência mesmo. Às vezes a gente acorda, e eu conversei com a Soraya recentemente, que é presidente da Amadores de Campos, né? Sim, Então, a gente tem um contato muito estreito e, infelizmente, é isso. A população cobra de você, às vezes por falta de instrução, sim. porque ela desconhece que aquele seu serviço é um serviço voluntário, mas às vezes cobra de você por mau caratismo mesmo, sabe? Ah, vou cobrar, fulano não está achando bonito ser presidente da associação, então que mostre o Sim. serviço. Então, existe uma parcela que, graças a Deus, é pequena, mas que cobra a gente dessa forma mesmo. Mas o lance é esse, né? É você ir fazendo com calma e tentando mostrar para a população que aquele serviço é um serviço voluntário, que a gente não tem o poder de abraçar o mundo, Sim. que a gente, Necessário, né, Graça? Extremamente necessário. e isso, a gente faz o que está dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, e que o fato de ter uma associação que atue no terceiro setor, auxiliando o município, não isenta a responsabilidade do município. Então, os animais que estão aí nas ruas, abandonados, né, estão em todos os cantos da cidade, o abandono desses animais é culpa da população? Sim, também é culpa nossa, é das pessoas que abandonam, é dos vizinhos que observam que está sendo abandonado e não fala nada, é do vizinho que vê que você cria aquele animal ali de portão aberto, que o cachorro fica o dia inteiro na rua, volta só para dormir e não fala nada, não te instrui, não te chama atenção, mas é também um problema do poder público. O poder público precisa, né, criar meios para que realmente fiscalize esses abandonos, iniba esses abandonos, fazer campanhas, né, para Educação, né? conscientizar a população e não só deixar a cargo da associação. A associação faz muito, Alan. Desde 2013, a Associação Protetora dos Animais já castrou mais de 2.000 animais no É muita município. coisa. 2.000 animais no município. Então, isso são muitos animais. Se a gente for colocar no papel aí 2.000 animais que a associação castrou, quantas castrações o poder público já fez gratuitamente, que foi que o dinheiro saiu do poder Ah, público? praticamente nada. São muito É muito poucas, pouco. né? É. São muito Essa poucas. comparação até é cruel com o setor público e associação. Eu fui vereador por 2 Exatamente, mandatos, posso dizer assim, eu vi a associação trabalhar. Eu vi. exatamente. Então, foi muito serviço, é muita coisa. Então, assim, é uma causa que eu trago comigo há muito tempo. Antes de me tornar veterinária, antes de eu formar medicina veterinária, eu já atuava na associação. Então, foi o trabalho na associação que me instigou à vida pública, mas também me instigou a fazer veterinária, né? Sim. Porque a vontade de ajudar os animais, falou, o que que eu posso fazer? Né? Então, é fazer a faculdade para poder ajudar mais. Beleza, fui lá concluir. Agora é me tornar vereadora para poder criar meios da gente cobrar Sim. políticas públicas. E assim eu fiz. O principal meio de transformação social de qualquer país é a política, né? Sim, E nós temos aqui no município a associação, que já é muito atuante, Grazi, e a gente vê a população falar muito em canil, em centro de zoonose, e ao mesmo tempo nós observamos cidades, como por exemplo, Juiz de Fora, que tem um canil que não deu certo, né? Que hoje os cães ficam abandonados lá, custa muito caro, e Barbacena tem um centro de zoonose que é completamente desorganizado. E como você enxerga hoje essa situação? Centro de zoonoses, canil, fortalecimento da associação, alguma outra saída? Porque nós temos animais de grande porte que são recolhidos, mas os donos desses animais buscam porque eles valem muito dinheiro. O valor não é só emocional, não é só sentimental, como os animais de pequeno porte. Como que você enxerga essa questão hoje? Como vereadora, como médica veterinária, como presidente de associação também? é. A gente precisa partir do princípio que são dois nichos diferentes mesmo, né? Sim, Primeiro são os animais de grande porte, né? Que aí a gente, ou os animais de produção, vamos dizer assim, sim, que aí a gente classifica, né? Como os caprinos, os equinos, os suínos, os bezerros, né? Os sim. bovinos. Então, todos esses animais de grande porte, eles são, em sua maior parte, animais de produção. Então, é um animal que gera lucro para o dono, né? Seja um lucro em dinheiro Sim, mesmo, ou seja um lucro ali em serviço, em mão de obra, né? sim. Então, esses animais, quando eles fogem, e esses sim, esses fogem, né? Foge. Pula uma cerca, a cerca ficou aberta e ele Vai passou por embora. ali. Então, assim, esses animais, quando eles estão em vias públicas, eles são recolhidos. A gente já tem leis municipais, né?
esses animais eles são apreendidos, eles vão para um pátio, ficam ali durante um determinado tempo até que o dono, o proprietário, reaveja esse animal, né? Ele tem um período ali para pegar. Caso ele não pegue esse animal, a empresa, né, que é contratada para fazer esse serviço, ela pode leiloar esse animal. Sim. Então, é um animal que, no final das contas, ele não vai dar prejuízo, certo? Ele gera algum valor, Ele né? gera algum valor. Então, digamos que é um problema um pouco mais fácil de resolver, né? Sim. Não menos importante, mas mais fácil de resolver. Agora, quando a gente toca no assunto de cães e gatos, eles têm um valor sentimental para muitos donos, né? Para muitos tutores, mas eles não têm um valor assim, perdeu o cachorro, ou então Sim. abandonou o cachorro. Primeiro que não existe a captura no nosso município, né? Segundo que não existe fiscalização também no nosso município. E aí isso acaba virando um ciclo, né? A pessoa pega o animal quando é filhote, tá bonitinho, quero cuidar, É quero isso, quero fofinho, aquilo. a criança gosta, né? Isso. O cachorro começou a crescer, ou então qualquer crise financeira que a família passa, primeiro a ser abandonado é esse animal, né? Então, quando tem que vacinar, às vezes a gente tem muitos animais em Barroso que só são vacinados com a vacina de raiva, porque é uma vacina que é ofertada gratuitamente, né? Agora, as vacinas que protegem contra as doenças desses animais, sinomose, parvovirose, leptospirose, essas vacinas que são vacinas pagas, muitos animais não têm, E porque são doenças graves, né? são doenças graves, virais, que passam de um animal para o outro, né? E aí o tutor, às vezes, ou por falta de dinheiro, ou por falta de vontade mesmo, acaba não cuidando desse animal. Quando o animal adoece, ele vai para a rua, né? Aí começa o problema. Aí começa o problema. Ou então, às vezes, a pessoa cria o animal ali de portão aberto, a fêmea entra no cio, aí mobiliza aquele monte de cachorro na cidade para cruzar ela, vira aquele tumulto, todo mundo vai para as redes sociais reclamar, Todo né? mundo bate na graça. Todo mundo bate na graça, bate na associação É, e não bate onde tem que bater, né? É só na graça e na associação. Cobra da gente como se a gente fosse resolver todos os problemas. sim. E não existe solução para esse problema, tá? Precisa sim. A gente não pode cruzar o braço e falar, não tem como fazer nada, não vamos fazer nada. Precisa sim. Eu acredito que essas cidades que você citou, por exemplo, Barbacena. Barbacena tem um canil municipal, que é um canil muito pequeno, né? É uma cidade de porte grande, então lá tem o CCZ. Por que que Uhum. não dá para montar um CCZ em Barroso? Porque o Barroso é muito pequeno, né? O Depende, número de depende de habitantes. autorização federal, E isso né? Para depende de ter. autorização federal para poder montar um CCZ. Sim. Então, em Barroso, para uma cidade com o porte de Barroso, é simplesmente vigilância epidemiológica e vigilância sanitária mesmo. Isso está ok. Não tem como a gente gerar esse custo de um CCZ. Mas tem cidades, por exemplo, a cidade de Lavras. Lá tem o Parque Municipal, que é um abrigo municipal, que tem mais de 300 animais abrigados. É um parque que, assim, eu fiz estágio lá enquanto veterinária, eu falo que é uma coisa de primeiro mundo, né? Os animais estão lá, são muito bem cuidados, né? A prefeitura ajuda. O fato de ter esse abrigo lá, quer dizer que não tem animal nas ruas de Lavras? Tem, tá? Tem. Então, um abrigo sozinho, ele não resolve o problema da cidade. Por isso que eu sempre digo, precisa sim de campanhas de conscientização. Se você faz uma coisa isolada, você não tem efeito na sociedade. Então, a gente precisa sim de campanhas de controle populacional. Isso a associação já vem fazendo desde 2013, Sim. já castramos mais de 2.000 animais, né? Só nesses 8 meses de mandato, eu já trouxe 2 castramóveis para o município, já foram mais de 526 animais castrados Muito importante. nesses 2 castramóveis. Quero te parabenizar por isso antecipadamente. Obrigada. Então, assim, só que a gente percebe que só essas castrações, só o controle populacional não resolve, né? Ele é um método que vai diminuir o número de animais ao longo do tempo. Então, quando você castra uma cachorra, você evita que daqui 6 meses ela tenha uma ninhada, Sim. evita que daqui 1 ano ela tenha tido 2 ninhadas, Isso que, né? que as ninhadas dela tenham outras ninhadas, né? Isso, que as ninhadas dela venham ter outras ninhadas. Então, assim, é um problema que você solucionou em partes, né? Porque se a cachorra está ali na rua e você castrou, você está evitando que nasçam mais animais. Mas a gente também precisa pensar numa política pública para essa cachorra que está ali na rua. Entendo. Não adianta só pensar em castrar ela e evitar que novos animais vão nascer. Mas se ela está ali na rua, o que que a gente vai fazer
por ela, pela situação Até dela. desculpe te interromper, Grazi, porque eu acho que é pertinente colocar esse assunto agora. Você acabou de falar do animal que está na rua, que é importante ter o atendimento para esse animal que está na rua. E você falou da questão do abrigo. Sim, Eu acho que o que assusta mais a população é a fêmea que está com talvez 10, 15 cães atrás dela, porque ela está no cio, e os animais que às vezes avançam em motos, carros, ciclistas. Então, o abrigo talvez seria uma saída temporária para essa questão? exatamente. E quando eu falo abrigo, eu quero que fique bem claro que existem diferenças muito grandes entre abrigo e canil, né? O canil, a gente entende, né? E as pessoas da área também entendem como um local que o animal vai ficar ali para o resto da vida. Então, virou um depósito. Muitos canis da região Sim. viram depósito. Por quê? Maus tratos animais lá são Exatamente. recorrentes. Às vezes o canil não tem como se manter, né? O que a prefeitura passa é um custo alto e mesmo assim não consegue, porque muitas pessoas pensam que o canil é só ração. Ah, vamos prender os cachorros e ele é só ração. Não, gente, tem tudo. O canil precisa de um médico veterinário para poder gerenciar aquele canil, para poder monitorar os animais que estão ali dentro, né? Então precisa desse cuidado veterinário, precisa de alimento, precisa de material de limpeza, precisa de funcionários para poder fazer a limpeza do local. Porque você imagina se for só ração, né? Vai prender o cachorro, vai encher ali de ração e não vai ninguém para limpar, não vai, sabe? Não Não tem tem doença cuidado nenhuma, não chega lá com veterinário. sarna, com nada, Isso, né? exatamente. Não é isso que funciona. Só que criar um canil ou criar um abrigo e não dar continuidade nos outros programas, aí vira bagunça mesmo. Aí não vai resolver. Porque se você cria um canil ou um abrigo que seja, né? E o intuito é o animal ficar ali durante um período, mas você não conscientiza a população vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai pegar o filhotinho e vai pensar: eu vou cuidar. Na hora que eu não quiser mais, eu vou soltar, porque aqui tem canil Sim. mesmo, ou aqui tem abrigo Eles vão mesmo, eles cuidar vão lá. levar lá É. para lá depois. E não é assim que funciona, né? A gente precisa, sim, de um abrigo, no meu ponto de vista, esse já é o meu ponto de vista. Nós precisamos de um abrigo municipal, pelo menos que possa retirar esses animais que estão, né, violentos nas ruas, Uhum. atacando os motociclistas, atacando os ciclistas, né, antes que algo mais grave aconteça. Então a gente precisa sim de um abrigo para esses animais, certo? Os outros animais que já estão habituados, que já se tornaram o que a lei hoje traz para a gente, que é um cão comunitário, por Sim. exemplo. O cão comunitário ele já está ali adequado àquele ambiente, ele não traz transtorno para aquele ambiente, né? Os vizinhos, quando é época de vacinação, os vizinhos levam para vacinar. Esse animal, ele pode continuar ali, se ele já tiver castrado, se ele tiver com a vacina em dia, não tem problema. Às vezes, assim, ele tá alimentado, ele não mexe no lixo, né? Não avança em Exatamente, ninguém. Então, assim, é um exatamente. animal tranquilo. É um cachorro que já está ambientado, né? Já é um cão dali da comunidade. Tirar ele dali e levar ele para um abrigo, aí não é vantagem nenhuma, Assim. né? É desperdício de recurso É público, né? desperdício de recurso público. Mas esses que estão avançando, esses que estão causando transtorno para a população, eles precisam sim ser realocados em algum local que eles vão continuar tendo alimento, né? Que eles possam ter atendimento veterinário, que eles possam ali passar por uma ressocialização, para que eles possam, dali 30, 60, 90 dias, né? Sim. Como já existem leis municipais, né? A É, gente vai tocar nesse nós vamos tocar tema, nesse assunto daqui a pouco. então, assim, é importante que esses animais tenham ali um tempo para se ressocializar e que estejam disponíveis para adoção. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes me ligam, falam: Grazi, estou precisando de uma cachorra de grande porte para tomar conta da minha fazenda. Você tem alguma? É a chance da gente Sim. ressocializar esses animais e encaminhar para essas adoções. Esses animais, eles precisam disso, né? E a população também precisa de uma solução para esse problema, né? Então, assim, a população precisa cobrar, mas cobrar dos locais certos, né? Da maneira Da correta. maneira correta. Não adianta querer que a associação recolha esse animal. Às vezes a pessoa fala: ah, mas a associação não tem uma sede. Gente, a sede é a sede da entidade. É um local que foi feito, que foi construído para fomentar as reuniões da associação. Nessas reuniões, a associação pode fazer o planejamento: ah, vamos trazer castramóvel, ah, vamos fazer isso, vamos fazer uma campanha de panfletagem. A sede ela não foi planejada para se tornar um abrigo nem um canil. É para organizar a própria associação, né? As próprias Isso, atividades dela, como você disse, isso. castração, campanhas. Toda associação precisa ter uma sede, né? Aí muitas pessoas às vezes questionam isso.
Outro ponto também que eu gostaria de reforçar é que às vezes a pessoa fica incomodada com o vizinho que coloca ração para o animal na rua. Ah, mas tem tanto animal na rua porque estão alimentando. Gente, uma coisa é você alimentar um animal que está com fome, Sim. certo? Então, eu vou fazer uma comparação que às vezes não é nem justa, tá? Mas é uma comparação que me veio aqui. Imagina então se um andarilho passa na sua casa e te pede um prato de comida. Aí você, enquanto humano, você vai oferecer aquele prato de comida para aquele andarilho. Isso. O andarilho anda 200 metros e, vamos supor, entra numa loja de conveniência e rouba alguma coisa. A culpa é sua porque você alimentou o andarilho? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, quem alimenta um animal, alimenta porque sabe que ele tem fome, que ele tem sede, né? Mas ele não se torna responsável por aquele animal só porque ele alimentou, certo? Sim. Então, o primeiro ponto está aí. Então, quem alimenta não está errado em alimentar, e a gente tem leis estaduais que hoje em dia Já regulamenta. amparam, regulamentam. Se a pessoa quiser colocar no passeio dela, desde que ela deixe um espaço para que a população possa passar, né? Não pode ocupar o passeio todo, não pode colocar a ração na frente da casa do vizinho, coloca na frente da sua casa, né? Na sua calçada. Pode sim, e tem isso regulamentado em lei estadual. Agora, um outro ponto que eu faço, às vezes a pessoa que fala isso, que quem alimentou que é o culpado, precisa pensar um pouquinho só. Imagina, se os cães alimentados estão atacando os motociclistas, os Nossa, ciclistas. mãe. Imagina o cachorro com A gente fome. com fome, com Você vai sede, passar com uma né? Bicho sacola de desorientado. pão, ele vai avançar em você na sacola de pão e tudo. Então, assim, é só para ficar, mais um exemplo para ficar O claro instinto que. selvagem do animal tá ali, né, Grazi? Exatamente. Ainda nessa questão, Grazi, você citou agora, e a gente tem que entrar nesse tema, porque dentro do seu mandato, você tem uma pauta que eu costumo dizer que é uma das mais difíceis que a Câmara Municipal de Barroso tem, que é a pauta animal. As pessoas têm talvez uma visão muito limitada, talvez por falta de estudo público, de entendimento público dessas questões. E você apresentou uma lei com relação a maus tratos animais. Eu acredito que a repercussão que teve essa lei, ela se deu muito devido aos rodeios de São João del Rei, que houve uma tentativa de proibição aos rodeios. E você apresentou uma lei que fala com relação a maus tratos animais Em qualquer evento em público. qualquer evento público, né? O que é justo, ninguém é a favor de maus tratos animais. O que você acha que pode ter acontecido para que as pessoas enxerguem tão mal a apresentação da lei? Ou talvez foi uma má interpretação, a divulgação da imprensa talvez tenha falhado? Porque eu vi a sua live e você explicou muito bem a lei. Como que você tem a falar sobre a lei? Porque para mim fica até difícil, eu li ela toda. Eu acredito que foi mais uma má interpretação mesmo por parte da população. Às vezes a pessoa vê a foto, vê a chamada, né, o enunciado, e Sim. não lê na íntegra o que está escrito ali no Porque texto. o título é chocante, aí a pessoa choca com o Isso, título e não lê o e resto. não lê o resto. E aí já toma partido, né? E eu digo que hoje em dia a internet é sim uma terra sem lei, porque você ouve de tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo questiona tudo, todo mundo tem argumento para tudo e nem sempre é assim, né? A lei ela é basicamente e ela é na íntegra para inibir, evitar qualquer prática de maus tratos em qualquer evento público ou privado no município de Barroso. Por que que eu senti a necessidade de apresentar esse projeto de lei? É, primeiro, né, vou relacionar com os rodeios, falar um pouquinho de São João del Rei. Sim. Coincidiu que foi na mesma semana, né, que estava tendo debate sobre o rodeio em Em São São João João del del Rei. Rei. Isso. São João del Rei tem uma lei que proibiu lá o rodeio, ficou, se eu não me engano, 11 anos sem rodeio, e o prefeito esse ano resolveu trazer o rodeio de volta. Isso. Então, assim, aí teve essa briga lá, não pode rodeio, porque o rodeio está proibido, isso e aquilo. E aí coincidiu com essa lei minha, por quê? Quando você vai propor um projeto de lei, quanto mais você exemplificar os eventos que tratam, né, de animais, né, Sim. que durante o evento vai ter presença de algum animal, quanto mais você exemplificar ali, fica mais fácil para quem for fiscalizar saber onde ele tem que agir, certo? Sim, sim. E aí, no primeiro artigo do projeto, eu coloquei lá que quais os eventos que trabalham com animais. Nesses eventos está rodeio, vaquejada, cavalgada, festa de carro de boi. Sim. Mas é só para exemplificar que nesses eventos, que são eventos que têm o uso de animais, podem acontecer maus tratos.
Em momento nenhum o projeto de lei veda nenhum desses eventos. Eu procurei no projeto de lei, porque quando saiu o debate, Grazi, eu procurei no projeto de lei a palavra proibição. Isso. Eu não achei a palavra Não proibição no tem. projeto. Não Então, assim, tem. eu fiquei muito surpreso da reação negativa que teve por parte da população, porque lá não fala nada relacionado à proibição. Então, eu fiquei assim, gente, de onde que veio essa onda louca? Aí, me parece que foi correlacionado com São João del Rei, porque não é possível. É, e aí, o que que acontece? No próprio projeto, eu trato da seguinte forma: todos esses eventos, eles são eventos sensíveis a acontecer algum tipo de maltrato. Sim. Pode acontecer. Não quer dizer que já aconteceu, não quer dizer que eu acho que o rodeio é maus tratos ou não. Gente, o rodeio, existe uma lei federal que trata o rodeio como um É evento. patrimônio, né? Não é nem Porque patrimônio, é um algumas evento cidades. cultural. Cultural, patrimônio cultural. Cultural. Então, assim, eu deixo bem claro no segundo artigo que os eventos culturais, como exposições agropecuárias, rodeios, eles poderão acontecer da mesma forma que já acontecem. O que a gente precisa e o que a lei propõe é que nesses eventos a fiscalização seja um pouco mais, vamos dizer assim, esteja um pouco mais alerta, porque pode acontecer, né? Em qual, assim como também nas cavalgadas, assim como qualquer outro evento que É tenha importante uso dizer, de Grazi, animais. eu vou dizer pela parte que eu acredito. Eu sou favorável que haja rodeios, mas ninguém é favorável a maus tratos animais. Mas todos Exatamente. nós aqui, da cidade, de qualquer local que esteja assistindo esse podcast, a gente sabe que algumas pessoas às vezes erram na bebida, erram nas drogas e descontam no animal. Desconto. É isso que é maus tratos, A gente né? teve aí recentemente, tá na mídia agora, o rapaz lá em São Paulo que cortou as patas do cavalo porque o cavalo não aguentou a cavalgada. Aí É de as doer o coração. pessoas, o projeto não é para proibir cavalgada, não é para proibir rodeio, gente, é para proibir os maus tratos. Então teve gente brigando no post, no meu post do Instagram. Ah, tem tanta coisa para preocupar. Gente, a minha pauta, claro que eu vou me preocupar com diversas outras coisas que o nosso município precisa, sim. Mas eu tenho a oportunidade de ser a primeira vereadora que se preocupa com essa pauta. E eu me dispus a lutar por essa pauta. Então é uma pauta que eu vou defender até o final. Ah, Graça, vai ficar o mandato inteiro falando de bicho? Vou, gente. Vou ficar o É mandato a mesma inteiro coisa assim, falando de bicho, de um sim. médico ser eleito e não falar de saúde, né? Exatamente, Não tem como. exatamente. E a gente não pode achar que hoje em dia, diante de tudo que a gente vê de saúde única, a gente não pode acreditar que existe uma saúde humana e uma saúde animal. Não é assim que funciona, não é assim que a saúde precisa caminhar. Existe uma saúde única. Cuidar dos animais é cuidar da saúde pública. Quando a gente faz campanhas de castração, a gente está evitando aí que mais animais nasçam nas ruas, a gente está evitando que venham mais acidentes de trânsito, a gente está evitando mais zoonoses. Então, assim, zoonose que a gente tem no município, às vezes a gente fala a palavra zoonose, e aí a pessoa fala assim, isso não tem aqui em Barroso, não. Tem sim, nós estamos passando por uma zoonose complicadíssima, que é a esporotricose, que é transmitida pelo gato também. Essa causa uma ferida E isso que é é um crônica. fungo que atinge a pele tanto do gato quanto do ser humano. Se o gato arranhar o ser humano, ele transmite esse fungo para o ser humano. A gente está passando, temos diversos casos na cidade de gatos com esporotricose, de seres humanos com esporotricose. Então, tratar da saúde dos animais, evitar que mais animais nasçam, pensar numa política pública para os animais, é pensar na população. A população precisa entender isso, né? É, é, voltando agora, só para a gente finalizar o tema Assim, do rodeio, né? Vamos dizer assim, o projeto de lei, ele é basicamente por isso. Então, assim, se você me perguntar, Grazi, você gosta de rodeio, você é a favor dos rodeios? Gente, por mais que seja uma forma de cultura, eu acredito que nós, enquanto seres humanos, nós podemos evoluir, tanto nas formas culturais, né, tanto no pensamento, tanto no modo de lidar com a outra pessoa. Então, o meu ponto de vista, Graziele, eu não sou uma pessoa que vai sair de casa para ir assistir um rodeio, sim, porque eu não acho justo usar um animal para divertimento. entendo. Para mim, mas é o meu ponto de vista. Não quer dizer que eu quero acabar com o rodeio, não. E nem por isso, assim, você como vereadora quer proibir. Exatamente. E eu entendo um outro lado, que é o seguinte lado. Tem pessoas que tiram do rodeio o seu sustento. Tem famílias ali que, por exemplo, a cidade vizinha de Dores de Campos, ela fornece celas
É. Né? Então, quem trabalha com esses animais precisa de ser. Então, tem o dono da selaria, tem a pessoa que trabalha ali com o manejo desses animais, de forma nenhuma, para encerrar, Sim. o projeto é para proibir qualquer que seja o evento que tenha o uso de animal. Tá? Mas nós precisamos sim. Se você quer fazer um evento em que você tenha o uso de animal, você precisa realmente se programar, fazer esse evento da melhor forma possível, para que não ocorra maus tratos ali naquele evento. Fiscalizar de fato, né, Sim, Grazi? exatamente. Às vezes eu fico imaginando que você propôs uma audiência pública que vai ser agora dia 28, Isso, agora né? é dia 28. Essa audiência pública ela vem motivada pela repercussão que teve esse projeto de lei, porque a audiência pública é para tratar dos animais errantes. Sim. Mas talvez a repercussão desse projeto tenha te dado uma guinada para poder falar, ó, o assunto está em alta, está quente, vamos esquentar mais um pouquinho, vamos para a audiência pública para poder alertar a população sobre esses temas, é isso? Não, na verdade, eu acho que as duas coisas caíram no mesmo tempo juntas. Sim. Mas a audiência pública já era uma conversa que eu estava tendo junto com a diretoria da Associação Protetora dos Animais, né? Para a gente buscar realmente soluções para os animais que estão em situação de rua, principalmente nesse primeiro momento, esses que estão agressivos. Então, a partir do momento que eu assumi o cargo de vereadora na Câmara, a gente já recebeu inúmeras pessoas lá, tanto eu quanto meu assessor, pessoas que estão indo lá para reclamar. Ah, em tal lugar tem um cachorro que está avançando. Ah, em tal bairro tem um cachorro que está mordendo. A pessoa passa de bicicleta, o cachorro ataca. Então, assim, é um problema que a gente tem recebido muito frequente lá no gabinete. E que a associação também tem tido muitos relatos. Sim. Então, às vezes, a pessoa que é mordida, né, ali na hora da raiva, ela tira a foto, ela posta na rede social e ela quer cobrar uma solução para aquilo. E realmente, gente, não é porque a gente é protetor que a gente quer que os cachorros mordam todo mundo, não. Que a gente tem gente que às vezes vira para mim e fala assim: ah, você é protetora dos animais, você gosta mais de bicho do que de gente. Não é, isso não é verdade, tá? A gente quer que os animais, a gente não quer que tenha maus tratos aos animais, mas a gente quer que a gente viva numa sociedade que possa se interagir, né, de Possa forma viver bem, né? que possa Tranquila, viver harmoniosa. bem, harmoniosa. Então, quando uma pessoa vira e fala assim: ah, o cachorro mordeu tal pessoa, agora deixa chutar o cachorro para ver se a gente não vai achar ruim. Gente, eu sempre digo o seguinte: se for em caso de defesa, você vai ter que se defender, né? Você não Se vai deixar o você animal rasgar sua perna eu e vou você ficar deixar o tomando conta. animal. Imagina, eu tô ali, eu tenho duas crianças pequenas, um de 3 e um de 2. Imagina eu passeando com os dois e um animal vem para atacar. O que que eu vou fazer? Tem que se defender. É claro que eu vou Tem que defender se meus defender. filhos. É claro, não existe outra hipótese, sabe? O caso de defesa, ele é muito maior do que qualquer outro argumento. Agora, uma coisa é você se defender e outra coisa é do nada você passar e chutar um animal. Ah, e os protetores vão ficar bravos mesmo. É de fato Nós vamos ficar... agressão, né? No caso, entra na lei da Exatamente, agressão, né? exatamente. Uma coisa é você envenenar um animal, né? Outra coisa é você se defender. Então, a audiência pública veio exatamente para a gente buscar juntos, porque eu acho que somente juntos, né? Não adianta só a Graziele lá na Câmara lutando pela causa animal. Sim. A gente precisa sim que a população, que é quem está incomodada, que é quem tem voz para pedir políticas públicas, né? Às vezes, eu falo que às vezes a gente que está ali, a gente fica meio enquadrado, e não é porque eu sou veterinária, que eu estou como vereadora, que eu vou ter resposta para tudo, não. Às vezes, um senhorzinho que está lá na casa dele, que está nos assistindo agora, ele vê essa chamada, fala assim: eu vou lá, porque eu sei um método, sei uma forma que pode ajudar, Posso ajudar. que possa ajudar tanto o município, ajudar a diminuir o número desses animais, uma forma da gente poder criar uma política pública para esses animais que estão abandonados e que estão mordendo. E é importante dizer aqui, Grazi, o seu convite estava agendado aqui para o podcast, mas para o fim de setembro, né? Isso. Eu até consegui adiantar para você vir antes, porque eu sempre reclamei dos reclamões da internet. E eu acho que é o momento, tá? Eu tô olhando para a câmera aqui, ó. Você na internet fica reclamando, que às vezes tacando pedra na Grazi aqui, vai lá na câmara. Tá? Dia 28, 19 horas, Grazi? 18 horas. 18 horas, dia 28, quinta-feira. É a chance que você tem de se expor, de exprimir a sua revolta. Se não puder ir na Câmara, fica pelo menos ao vivo na TV Câmara, lá nos comentários, né, Grazi? Para poder participar e observar o que está acontecendo, porque é o momento de debater. O ideal é ir mesmo lá, Sim. estar presente, porque lá a gente vai ter o microfone, vai ter o espaço aberto para a população.
Você que já foi mordido, você que está tendo que desviar, passar por outra rua, porque naquela rua tal, você sai tantas horas da manhã para trabalhar, não está podendo passar lá porque os cachorros estão te avançando. Você que é motoboy, que está tentando fazer sua entrega, fazendo seu trabalho digno, e os cachorros estão avançando Sim. na hora que você está no seu horário de trabalho. Então, compareça na Câmara, né? Vamos buscar juntos soluções para esse problema, tá? E eu digo buscar juntos porque, por exemplo, se a população entende que a solução é realmente montar um abrigo municipal e recolher esses cães que estão atacando, então vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso, vamos cobrar. Ó, não, a população entende que é um custo que vai gerar para o município, mas é um custo que vai ser benéfico para o município. Então precisa ser feito. Vai trazer Vai resultado, trazer né? Não é um resultado. dinheiro jogado fora, Porque né? às vezes a pessoa, Alan, muita gente vira para mim e fala assim: por que que você não cria um projeto de lei para montar um canil? Não pode. Desconhece a função do vereador, né? É. O vereador ele não pode propor nenhum projeto de lei que vai gerar custo para o município. Então, a gente fica de mão e pé amarrado, é verdade ou não é? Não é. Verdade, A gente verdade. fica de mão e pé amarrado. Eu também acho que um abrigo seria uma boa, mas eu não posso fazer um projeto de lei obrigando o executivo a criar um abrigo municipal. Mas a gente pode sim, na audiência pública, ir lá conversar, todo mundo levantar a mão, falar, não, nós queremos um abrigo, e aí, realmente, quem está aí gerindo o executivo entender que a população quer isso. Ah, vai ter que tirar o dinheiro, vamos supor, uma parte do dinheiro da saúde, uma parte do dinheiro do meio ambiente para gerenciar, para levar para essa causa? Vai, mas vai surtir efeito? Vai, é isso que a população quer, então é isso que a gente Isso é um precisa problema que está fazer. ativo, o serviço público está aí para combater o problema que está ativo, né, Exatamente. Grazi? Então, assim, é muito importante a audiência pública. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que o vereador tem para poder pautar os seus mandatos é a audiência pública, porque ali a Isso, população leva demanda, você ouve o serviço público, ouve o executivo, o legislativo e talvez o judiciário e resolve o problema, né? isso. Ou pelo menos atenue a situação, E lembrando que né? todos eles foram convidados. Nós convidamos a Polícia Militar, que a gente também, infelizmente, tem muitas queixas, né? O Estado, ele delega muitas coisas para a polícia, mas também dá pouco suporte, É, né? isso Então, sofre muito. imagina, a polícia tem que atuar em tudo, em agressão, em maus tratos, em tudo. E aí, ao mesmo tempo, não dá esse suporte para a polícia. Então, a gente convidou a polícia, a gente convidou o Ministério Público, nós convidamos o executivo, nós convidamos secretário de saúde, nós convidamos pessoas, veterinários, né, para não ficar só eu de veterinária falando, outros veterinários que às vezes atuam em canis, atuam em abrigos, para também trazer essa visão. Chamei também protetores de outras cidades, porque a gente também tem uma conversa de que o povo de Dores de Campos abandona Sim, aqui, o povo daqui abandona em Dores de Campos. Então, é importante também a gente trazer, para ter essa principalmente interlocução, né, em isso, todos os setores. até para a gente aprender junto, né? Sim. A Soraya, ela faz um trabalho brilhante lá em Dores de Campos e ela tem um mini canil lá que tem o apoio do Marcelo Arruda. Sim, Então, assim, é um apoio muito importante. Em Barroso, qual, agora saindo um pouco do poder público também, né? sim. Qual entidade aí, qual Quem é do setor privado? quem do setor privado que está disposto a ajudar a resolver o problema? Porque reclamações de que os animais estão entrando nas lojas, estão entrando nas igrejas, convidei padres, pastores, todo mundo, que eu acho importante essa discussão, sabe? Porque às vezes a gente já recebeu, enquanto associação, enquanto eu estava à frente da associação, a gente já recebeu ligação de pastor, de padre. O que vocês podem fazer para tirar os animais que estão aqui dentro, atrapalhando o culto, atrapalhando a missa? Poxa, gente, A chance a chance de de ir expor a lá, situação é agora. a chance de levar todos esses problemas, né, que têm acontecido e de cobrar mesmo nos locais certos, né, que devem ser cobrados. Sim. Grazi, eu gostaria de ficar contigo mais pelo menos uma hora aqui, pra gente falar sobre diversos temas políticos, mas as redes sociais limitam o nosso tempo de podcast. Verdade, Tá? Então eu gostaria de verdade. agradecer a sua presença, que você deixa seu recado final aí. Então, Alan, é importante, né, a gente tocar. Eu acho que foi muito bom esse papo com você, esse papo livre, né, no Portal Livre, esse papo livre. Foi um papo livre direcionado, né? Eu agradeço novamente a presença, agradeço pelo convite, né, essa oportunidade. Então, a gente sabe que ser mulher no meio político é muito difícil, né? São desafios que aparecem e desafios que eu tenho certeza que homens não passam, tá? E quando eu falo isso, eu falo assim,
de uma forma ampla mesmo. Eu quero muito que esse meu mandato seja um mandato que inspire mais mulheres, né, a vir para o meio político, Sim. né? A gente teve, sim, boas vereadoras que passaram pela Câmara, mas foram muito poucas, né? E a vontade é realmente despertar que mais mulheres não aceitem só participar da chapa para compor a chapa, Sim. para eleger um homem, não. Participem da política, sejam proativas, participem do meio social. A gente tem um outro olhar, a gente tem uma visibilidade diferente para as causas que estão aí, né? Que precisam ser olhadas no município. Então é importante, sim, que mais mulheres participem, né? Eu gostaria muito de agradecer a minha amiga, né, e também vereadora Maria, que também está lá comigo. Então, assim, não me deixa sozinha lá, porque as discussões, elas acontecem na política, né? O Sim. Alan sabe disso. Muito se resolve na reunião das comissões, Sim. né? Antes da reunião que vai para o ar, né? Sim. Ali que o negócio pega. Isso, ali que 99% das coisas são É. resolvidas, né? E para a mulher isso é muito difícil, Alan. Para a mulher ter. A gente pode falar o que eu notei hoje em dia, que a gente fala uma coisa e ninguém te dá certa É. visibilidade Fala sobre assim, tá? aquilo. Falou. E aí vem um homem e fala exatamente aquilo que você falou com outras palavras, e aí todo mundo fala: olha, é mesmo. Que boa ideia, Sabe, né? que boa ideia que você teve, sabe? Então, assim, a mulher, ela ainda tem muito descrédito na política, na verdade é essa, né? Mas a gente está aí tentando mudar essa visão, né? Queria ter um pouco de tempo maior para conversar Não, ainda você vai mais com voltar aqui você, ainda. Vamos marcar para você voltar. apresentar um pouquinho do trabalho que foi feito, né? Mas Sim. eu acredito que futuramente a gente vai ter esse tempo ainda para Sim. conversar. Grazi, o Portal Livre, o Papo Nota está de portas abertas para que você volte no futuro. Nós vamos marcar, no ano que vem eu pretendo fazer um mês só com os vereadores de Barroso, sabe? E você volta aqui, apresenta seu trabalho, vamos falar sobre política nacional, que eu acho que é importante, macropolítica, micropolítica, né? Você abordou um tema muito importante com relação às mulheres na política. Então, pode ter certeza, você foi a primeira mulher entrevistada aqui, né? É o 05 de entrevista que nós temos hoje, e você está abrindo portas para outras aqui no município, e não só. Tá? Ótimo. Meus parabéns pelo seu mandato mais uma vez e conte com o Portal Livre. Obrigada. Obrigada, Ala. Obrigada, Portal Livre. Obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela presença. Agradecemos a vereadora Grazi aqui hoje e participem do portal, seja nosso patrocinador e nosso apoiador. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.